Portugal foi pioneiro na expansão marítima por várias razões. Uma de ordem interna foi o fato de que muito cedo Portugal se transformou numa monarquia centralizada. E a coroa portuguesa teve recursos suficientes para empreender uma grande aventura em busca de novas terras. Mas isso é apenas uma história, existem outras razões. Portugal aprendeu com os genoveses da Itália as técnicas de navegação, andando pelo mar Mediterrâneo. A outra coisa é a posição de Portugal, que fica ali no Atlântico, numa espécie de ponta, vamos dizer assim, não em linguagem de geógrafo, mas em linguagem comum. É uma ponta da Europa, e isso facilitava que os portugueses se lançassem pelo Atlântico afora em busca de novas terras. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, e em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificar um novo reino, que tanto sublimava. O que é que os portugueses, afinal de contas, foram buscar saindo da sua terra? Certamente eles foram buscar, em primeiro lugar, benefícios materiais. Eram duas coisas as grandes atrações do tempo. Eram o ouro e as especiarias. As especiarias eram produtos como a pimenta, a noz moscada, cravo, canela, que serviam principalmente para disfarçar o mau gosto dos alimentos. Por que esse mau gosto? Porque nessa época não havia refrigeração, então era muito comum que os alimentos se estragassem. Ao mesmo tempo havia um espírito de aventura. A aventura não explica tudo, mas a aventura tem um peso. O desejo de conhecer novos mundos, novas terras. Havia toda uma fantasia do que era o novo mundo. Isso era uma coisa que povoava o imaginário dos europeus desde a Idade Média. As lendas dos animais, das sereias, que habitavam as novas terras. As expedições portuguesas pelo mar eram expedições muito avançadas tecnicamente para as condições da época. Os portugueses inventaram um navio leve extremamente eficiente, que era a caravela. Foi com a caravela, numa grande expedição, que o famoso Pedro Álvares Cabral acabou avistando a terra brasílica nas costas da Bahia. E assim seguimos nosso caminho por esse mar, sempre para diante. Até terça-feira das 8º de Páscoa, que foram 21 dias de abril, que topamos alguns sinais de terra, ervas compridas a que chamam de botelho. E a quarta-feira seguinte pela manhã, topamos aves, e à tarde ouvemos vista de terra. Um grande monte, muito alto e redondo, com outras serras mais baixas a sul dele e de terra chã, com grandes arvoredos, ao qual Monte Alto o capitão pôs o nome, o Monte Pascoal. E a terra de Vera Cruz. Então, essa chegada, podemos estar certo que foi uma coisa impressionante. Era um mundo fantástico que se abriu aos olhos dos portugueses. E tem um reverso ainda mais complicado dessa história. É saber como é que os indígenas, que afinal de contas eram os habitantes, os donos da terra, viram aquelas figuras que vinham de longe, vestidas de uma maneira estranhíssima. Para que toda aquela roupa, né, num clima tropical? Naturalmente,
O clero estava interessado imediatamente na catequese, em levantar a cruz. Outros devem ter ficado maravilhados com a figura das Índias. Os quadros que são feitos da chegada, que foram feitos muito no século XIX, refletem uma maneira de ver essa descoberta que pode estar muito longe do real, porque é a maneira de um pintor do século XIX. Hoje em dia, a gente evita falar na palavra descobrimento do Brasil. Há quem até, para encontrar uma saída, use uma palavra meio esquisita, o achamento do Brasil. Mas o Brasil não foi nem descoberto nem achado. Se nós tomarmos essa expressão para dizer, bom, isso era uma terra inteiramente vazia que os portugueses chegaram. Na realidade, essa era uma terra ocupada, e era ocupada pelos índios. A história do relacionamento entre índios e portugueses é uma história trágica. Os índios foram expulsos das terras que ocupavam, foram escravizados nos primeiros tempos da colônia e milhares deles morreram vítimas de doenças trazidas pelos portugueses.